Pessoal, parece que as coisas estão esquentando aqui no Brasil, inclusive o presidente Bolsonaro, claro que está tentando governar há quase 4 anos, mas um governo paralelo, obscuro, se formou dentro do país com a autorização do Supremo Tribunal Federal, com a ajuda do Senado, que impede o presidente de governar como ele deseja. O que chama atenção é que pessoas que sequer foram eleitas estão mandando, enquanto o presidente, que teve ali 60 milhões de votos, não consegue avançar com as suas pautas, principalmente com a pauta da liberdade no país. Hoje, o presidente se encontrou no quartel-general, com alto comando, no quartel-general de Brasília, inclusive com o ministro da Defesa. É lógico que já começou ali um monte de ilações, o que vai acontecer, se é, se não é, aquela palavra que eu não posso falar, mas começa com I, tem o ter e termina com venção, mas na verdade esse encontro dele é de costume, nunca constou na agenda, é quando ele se reúne com o pessoal do alto comando, principalmente com o ministro da Defesa, para discutir assuntos de interesse da defesa nacional. Só que nisso, o Alexandre de Moraes se sentiu meio contrariado, porque eu tenho a mais absoluta certeza que o Moraes acorda de manhã, se espreguiça, olha no espelho e fala: caraca, eu sou a lei. Porque não é possível um cara fazer o que está fazendo, junto com a lindora da PGR, com essa escalada autoritária e sem precedente. Um dos exemplos do que ele fez isso hoje, tá? Foi pedir que a Polícia Federal entregue um relatório em 15 dias a respeito do tal vazamento hacker do presidente Bolsonaro, lá da história das urnas. Só que esse inquérito, esse vazamento já estava na revista Tecnoblog, no site Tecnoblog, há mais de um ano, mas ele não viu, ele viu quando o presidente Bolsonaro tocou no assunto. Ele também pediu que a Polícia Federal faça um relatório detalhado das informações telemáticas do telefone do Coronel Cid, que é o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. É aquele cara que vocês veem, sabe? Quando o presidente está falando, tem um cara que fica aqui atrás. É o Cid. E pediu acesso às mensagens do Cid em detalhes à Polícia Federal, determinou multa de R$ 405.000 ao Daniel Silveira, quer prender domiciliarmente o Daniel novamente, ele não pode ter contato com a galera do inquérito, ele só pode ficar no Rio de Janeiro e em Brasília. Parece que querem tornar ele sim inelegível, o Supremo mandou avisar que ele vai se tornar sim inelegível, ou seja, eles estão agindo como se não houvesse decreto. Só que há decreto. E eles podem fazer isso, o Moraes e a Lindora? Não, eles não podem fazer isso. Inclusive, não pode recolocar a tornozeleira no Daniel. Essa multa é inconstitucional. Ele pode falar com quem ele quiser. Não podem impedir ele de frequentar eventos, atos políticos ou as redes sociais, porque o decreto da graça dá direito a ele a tudo isso. O Moraes tem que entender que ele não é o dono do país. Ele não é, ele se porta. Mas quem disse isso para ele mentiu, e muito provavelmente foi a mãe dele, quando era pequeno. Então, pessoal, cuidado com o que vocês falam com seus filhos, porque eles podem virar um Alexandre de Moraes. Quando você fala, você é o rei do universo, não, você é o rei da mamãe, você é o rei da casa. Do universo, não, porque ninguém é obrigado a aguentar uma pessoa como Alexandre de Moraes. Desculpa. Então, o Alexandre de Moraes fez tudo isso hoje, inquérito contra a investigação contra o presidente, investigação do Cid, um monte de coisa em cima do Daniel Silveira, como se ele fosse a lei e a ordem do país. É isso que o Alexandre de Moraes está falando. O Toffoli falou que ele é o editor da nação, é nada. Falou que ele é o poder, que o STF é o poder moderador, também não. Gilmar Mendes falou que dá para colocar o poder moderador sem plebiscito, ele não pode falar nada, porque quem manda nessa porra toda que sou eu. É isso que ele está passando na cabecinha dele. É lógico que o presidente não vai permitir isso. O presidente, ele é extremamente estrategista. Enquanto a gente está reclamando do silêncio do presidente público, ele é o certo, porque quanto menos se fala, mais se ganha. Aquilo que ninguém sabe, ninguém destrói. Isso é um fato. A gente espera nos resultados. E o presidente só está
na observância. Aí a gente espera que essas atitudes fiquem só entre Barroso e Moraes, que é o que a gente está acostumado, né? Que é o ditador e o pseudo-ditador ali, o aprendiz ditador. Mas não, agora a Fachin, que ocupou a cadeira do Tribunal Superior Eleitoral, acha que está com a bola toda, que pode ser tão boçal quanto o Barroso. E o que ele resolveu fazer? Ele resolveu falar que não vai aceitar as intervenções das Forças Armadas e garantiu que as eleições são íntegras e reconhecidamente seguras. Ele também desconvidou a União Europeia para participar das eleições aqui no Brasil. Pessoal, pera lá. A nossa democracia é inegociável e o voto faz parte deste processo todo. Então, qual é o problema de permitir que o Exército acompanhe e faça apontamentos? Ele não tem segurança do que ele fala? Ele não está tão certo assim da frase dele? De jeito nenhum estou colocando as urnas eletrônicas ou as eleições em xeque. Longe de mim isso, já que ele falou que criticar as urnas ou o processo eleitoral é um ataque à democracia. E eu não quero mais encrenca com esse negócio de atacar a democracia sem querer atacar a democracia. Então, longe de mim tá ali falando que as eleições precisam sim ser revistas. Ó, não está aqui quem falou, mas se ele está tão seguro daquilo que ele está afirmando, qual é o problema de outras pessoas acompanharem? Outras pessoas como os militares? Não sei. Segundo o general Santos Cruz, aquele da Apex que saiu e traiu o governo, que novidade, falou que isso é politicagem dos militares. Isso mesmo, um general chamando os militares de políticos, que fazem politicagens. É lógico que eles não gostaram dessa frase e a gente está aguardando uma resposta para isso. Mas não é só isso, não, tem mais. Depois que o Barroso ali falou que liberdade de expressão ela tem que ser ponderada, ou seja, controlada, e esses arrobos e essas interferências no legislativo, principalmente no Senado, fortaleceu o Supremo Tribunal Federal, que transformou o Cajuru em réu. Olha só, quando a água bate na bunda é sensacional, né? Cajuru aí que ofendeu um monte de gente, incluindo o presidente Bolsonaro, nesta terça-feira virou réu. E ainda segundo o Supremo Tribunal Federal, isso mesmo, segundo o STF, imunidade parlamentar tem limites. Caraca, o que aconteceu com aquele negócio de que o deputado, senador pode falar o que bem entender, não vai ser responsabilizado ou punido por suas palavras ou votos, quaisquer palavras ou votos? E esquece, eles abaixaram tanto para o Supremo, tanto que, olha só, a bundinha está tão exposta que o Cajuru foi o primeiro a levar a entoada aí e virou réu. Não bastou somente eles avançarem nas prerrogativas do legislativo. Agora eles também avançam em cima dos senadores e vocês sabem o que Pacheco vai fazer? Não vai fazer coisa nenhuma. Porque o Pacheco, nosso querido Pachequinho, aquela pessoa covarde que tem ali uns processos rodando no Supremo Tribunal Federal, ele se reuniu ali com o Fux também nesta terça-feira e saiu falando que o Brasil tem problemas reais a enfrentar e é preciso evitar que haja escalada de crise por falta de diálogo entre os poderes. Que diálogo que ele quer que tenha? Se ele, como responsável por investigar as ações do Supremo, por chamar ministro para se justificar, está calado. Por quê? Porque tem rabo preso. O que ele quer dizer com evitar que haja escalada de crise? A crise, quem está causando é o Supremo, quando ele passa das suas prerrogativas e os senadores fingem que não veem, fingem que não estão enxergando. Problemas reais do Brasil têm nome, que são deputados e senadores, que é a crise que é causada por eles mesmos. Eles autorizam toda essa crise, toda essa barbaridade que nós estamos vendo no Brasil, onde já se viu, pessoal, é um bando de hipócrita. Onde já se viu Pacheco vir falar em escalada de crise por falta de diálogo, se ele é o responsável do que está acontecendo. Se ninguém fala nada para Alexandre de Moraes, se o Daniel está sendo usado como bode expiatório para que o Alexandre de Moraes atinja o presidente da República. O que ele está tentando é justamente isso, é fazer o presidente romper a corda.
Ele está tensionando para ver até onde o presidente vai. E vocês acham que o presidente é idiota? Não, o presidente não é idiota. Mas quanto mais ele escalonar, pior para a gente fica. Eu não posso falar exatamente o que eu estou pensando, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, a internet é terra do Supremo, faz parte do Supremo, já que é um ambiente virtual. Eles falaram isso quando eles pediram a prisão em flagrante eterno pelo vídeo do Daniel Silveira. Então, eu não posso falar bem. Eu vou deixar que vocês falem aqui nos comentários. Mas a coisa está fervendo, está esquentando, e se tem uma coisa que o Bolsonaro é estrategista. E se tem uma coisa que ele não faz, é barulho quando ele vai agir. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Fiquem todos com Deus, vamos dormir. Boa noite e até amanhã. Tchau.